Uma das minhas Bíblias que eu gosto bastante é a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia da Igreja Católica. E como todas as Bíblias da Igreja Católica, ela contém aqueles livros que nós chamamos livros apócrifos. São livros que, diferente das Bíblias evangélicas, eles se encontram aqui na Bíblia Católica. Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. São 7 livros a mais aqui. Uma vez eu conversando com um católico, ele falou assim: não, eu tenho 7 razões a mais para ser católico. Daí ele me disse que essas razões eram esses livros que a Bíblia Católica tem a mais do que a Bíblia evangélica. Aí eu comentei assim: não, que bom, né? Mas você já viu que você já leu esses livros? Você segue o que está escrito nesses livros? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, em 2 Macabeus, no capítulo 7, tem aqui uma história de 7 irmãos que foram mortos por serem fiéis a Deus e não a aceitarem, mesmo diante de ameaças e da morte, inclusive, comer carne de porco. Então eles não aceitaram, não comeram carne de porco. Foram obrigados aqui, cortaram a língua, não sei o que e tal, né? E mataram eles aqui, 7 irmãos. Mas eu perguntei assim para ele: irmão, eu de fato sigo a Bíblia e não como carne de porco, mas você que gosta de seguir aqui os livros apócrifos, por que você também não segue o exemplo aqui desses irmãos e também não come carne de porco? De que adianta você dizer que tem livros a mais, que é mais completo, se não segue esses livros também? Aliás, não segue nem os outros. De que adianta também livros a mais se não segue nenhum deles? Eu sigo essas informações aqui, apesar de não acreditar que esses livros especificamente sejam inspirados por Deus. Isso aqui, inclusive, é mais uma prova que não foi a Igreja Católica que determinou quais livros são canônicos e quais não são. Um exemplo é que a Bíblia Católica é diferente da Bíblia Evangélica. Ok? E veja uma das razões. Aqui em 2 Macabeus, capítulo 15, o versículo 37... o autor desse livro aqui, ele termina aqui o livro de Macabeus dizendo assim: também eu aqui porei fim ao meu relato, verso 38. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma exposição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de maneira medíocre, é isso o que me foi possível. Quer dizer, a pessoa, o autor do livro aqui, ele está assim se justificando, até mesmo se de repente o livro foi mal escrito. Pensa, se fosse um livro inspirado por Deus, o autor não ia fazer esse tipo de coisa. Olha, eu tentei fazer o melhor que eu pude, mas não consegui, paciência e tal, me desculpa aí. Essa é uma das razões por que esses livros não são aceitos. Mas nós vamos ainda falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Até mais.